Olá, o Live Entrevista hoje conversa com Elienay Oliveira, fundador do blog e do canal Leigo Politizado. Vamos conhecer um pouquinho suas ideias, sua trajetória de vida, o que ele pensa de política, de religião e de sociedade. Salatiel, boa noite, um abraço, Salatiel. Star, boa noite, sejam bem-vindos. Cela Acessórios, boa noite, seja bem-vinda. Raíssa, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Olá, Leonai, está me ouvindo bem? Estou sim, estou sim. Estava aqui organizando as coisas para poder. Mandar um abraço para a Indros, que já está nos acompanhando, para a Thaís É, também, que entrou agora. Elienay, primeiro bem-vindo ao Live Entrevista e obrigado por ter aceitado o convite para essa conversa. Obrigado, Arlindo. É sempre um prazer. Como eu lhe falei, eu gosto muito de acompanhar as suas lives. Vejo também as lives com o Whindersson, né? Que sempre tem feito as suas participações. Eu admiro muito, como eu disse, o trabalho de vocês. Vocês conhecem de maneira como eu posso dizer assim, de maneira muito, com muita acuidade, né? As minúcias da política local, cada coisa que acontece, vocês não deixam passar nada, isso é admirável. E a recíproca é verdadeira em relação ao leigo politizado. Eu leio os artigos também. Na verdade, eu acompanho mais o de Indros, mas também leio alguns que me interessam, alguns seus também, eu já li alguns seus, mas a recíproca é verdadeira também. E eu recomendo às pessoas também acessarem o leigo politizado e lerem artigos. Eu recomendo porque realmente são artigos bons, com profundidade. Eu realmente vocês estão de parabéns também pelo trabalho no Leigo Politizado. Obrigado, obrigado. Helena, nos faça um breve histórico sobre você. Quem é Elienay Oliveira? É, eu acredito que não tenho assim muita coisa a se falar, porque eu sou formado pela Academia em Gestão Pública, certo? Só que eu sempre na minha juventude, eu nunca gostei muito assim de ler. Eu só lia aquilo que realmente me interessava, aquilo que abria os meus olhos, que despertava minha curiosidade. E após chegar assim na fase assim um pouco mais adulto, né, a partir dos meus 20 e poucos anos, 21 anos, eu passei a me interessar muito por filosofia e teologia. São dois ramos do saber que praticamente englobam absolutamente tudo. Para você ter ideia, antigamente nós tínhamos o trivium e o quadrivium, né? O trivium era os três caminhos para o saber, o quadrivium, os quatro caminhos para o saber, que estava logo após você adquirir um certo domínio no trivium, você entrava o quadrivium. Eram as sete artes liberais. E após as sete artes liberais tinha as três artes superiores, que eram o direito, teologia, que englobava dentro da teologia era teologia e filosofia, era tudo a mesma coisa, e a medicina. A filosofia e a teologia, elas trabalham absolutamente com tudo. Então eu passei a me interessar por isso e passei a, por assim dizer, a degustar, a se debruçar mais sobre filosofia, sobre teologia. E aí fui pegando para direito, economia e tudo mais. E
praticamente eu acabei adquirindo algum tipo de conhecimento, um pouco, não muito, mas pouco conhecimento nessas áreas, do saber de forma muito autodidata, e é o que norteia muitas das vezes o meu pensamento em relação à minha formação acadêmica, que é em gestão pública. Eliana, você acha que nós subestimamos a filosofia? Nós a tratamos ela como uma ciência menor? Eu acredito que não é uma certa, por assim dizer, a gente não subestima a filosofia. Na realidade, a gente superestima ela e, na realidade, tem uma certa aversão por conta de pensadores, por exemplo, muito popularizados como Nietzsche e vários outros pensadores, que são pensadores do irracionalismo e as pessoas não conseguem compreender muito bem porque é algo, como já diz o próprio nome, irracional. É irracional, porque ele lida muito com contradições, com paradoxos, com metáforas, com coisas que não têm, que acaba não tocando muito a realidade das pessoas, por ser um irracionalismo, por pregar que não tem absolutamente nada a ver com a verdade não pode ser alcançada, e por aí vai para o ceticismo. Tem outros pensadores assim que, por serem muito difíceis no seu pensamento, porque eles que queriam isso, exatamente isso, as pessoas acabam criando uma certa aversão à filosofia, entendeu? E elas acabam dizendo que filosofia é coisa de doido, filosofia é coisa de quem só vive pensando com o pensamento nas nuvens, deslocado da realidade, mas a grande realidade é que é o extremo oposto. O filósofo de verdade, que a academia ela não forma filósofos, ela forma pessoas que têm algum conhecimento em filosofia. Mas a academia ela não é possível apenas acadêmico se tornar filósofo. Mas o filósofo é aquele que não está ligado no mundo muito das ideias, mas ele está enxergando de fato a realidade da sociedade. É aquele que enxerga de fato a realidade da sociedade. Desculpe um pouco, é que eu tenho um cachorro aqui e deve ter chegado alguém. Mas é a filosofia que também vai nos dar a capacidade retórica argumentativa. Exatamente. É por isso que nós temos uma pobreza argumentativa, exatamente por isso, porque a gente lê Pela pouco, ausência. pela ausência da gente ler os filósofos, filosofia, não é isso? Eu estou enganado. Nós temos uma certa dificuldade com a questão da retórica, do pensamento lógico, exatamente porque hoje a nossa base de ensino, que é deslocada do que é realmente educação, a base de ensino ela não ensina absolutamente nada disso. Nós temos ali na base de ensino o quê? Ciências sociais, é, a matemática, nós temos ali algumas coisas, algumas português, português muito mal ensinado, muito mal trabalhado, entendeu? A gramática, absolutamente ninguém sabe nem mesmo o que são regras gramaticais. Se a gente fosse fazer hoje uma prova, muitas pessoas chegam a fazer mestrado, a tentar uma cadeira de mestrado e não sabem escrever bem, não sabem ler e nem sabem interpretar. Por quê? Porque aquela base que nós, como eu falei, o trivial, né? É o quê? Lógica, retórica e gramática. Você aprender latim, o grego, além da sua própria língua mãe, você aprender aquelas línguas que influenciam a sua língua. Né? Aí estamos falando aí de gramática. Nós trabalharmos a retórica em como vamos nos expressar e expressar bem aquilo que pensamos, e a lógica, que é você expressar aquilo de maneira lógica, de maneira que as pessoas compreendam o que você está falando e não fique devagando em coisas que não estão próximas da realidade. E essa deficiência em lógica, essa deficiência na retórica, é o que, basicamente, é o que forma os analfabetos funcionais hoje, que chegam no seu mestrado, no seu doutorado, e basicamente não sabem absolutamente nada fora daquilo que ele está estudando.
e não sabe conectar aquilo que ele está estudando com o restante. Porque hoje a graduação cada vez mais vai afunilando, você vai se especializando, vai se afunilando em algo, e você perde a visão do todo. E você tenta enxergar o todo pela sua visão míope. E esse é um problema, um grande problema da nossa sociedade. Então você está falando bem, as pessoas não leem, as pessoas não sabem se expressar, elas não sabem se expressar de forma lógica. É tanto que você vê tantas coisas, as pessoas escrevendo tantas coisas na internet, e você vê, ó, isso daqui, o que você acabou de dizer contradiz a outra coisa, e aí você entra, Arlindo, numa coisa que hoje muitas das pessoas, falando um pouco de política, você vê pessoas dizendo o quê? Olha, eu sou conservador liberal. Olha, eu sou. Você não, a pessoa, por ela não entender de lógica, ela não entender absolutamente aquilo que ela está falando, ela não consegue perceber que conservadorismo e liberalismo são coisas completamente diferentes. Exato. E você não pode, de maneira lógica, conciliar os dois. Para você conciliar os dois de maneira lógica, você tem que começar negando a lógica. E você tem que abrir mão da sua racionalidade. Porque o liberalismo austríaco ele tem as suas concepções de valores e o conservadorismo tem outras. E essas concepções elas têm aplicações também econômicas e elas acabam conflitando no tempo e no espaço. Entendeu? Mandar um abraço para a Silvânia e para José Tavares, que está nos acompanhando. Helena, e agora vamos para o blog. Como surgiu a ideia do blog do Leigo Politizado? Como foi esse start? Foi da sua insatisfação? Não, na realidade surgiu de uma conversa. Eu estava conversando com um professor amigo meu, o professor Rivelino. Ele é professor de economia e foi meu professor na academia de economia, nas cadeiras de economia. E a gente nasceu ali uma profunda amizade. Uma profunda amizade baseada ali no respeito, não somente respeito ali intelectual, no respeito da própria pessoa, nos valores entre eu e ele. A gente comunga de determinadas coisas. E a gente estava conversando sobre um colega nosso, também da academia, e esse colega, ele estava fazendo determinadas... Era para ele ser uma pessoa extremamente douta no que ele estava falando na internet. Só que aquilo que ele estava falando demonstrava que ele não tinha conhecimento naquilo, que ele era uma pessoa leiga. Apesar das inúmeras graduações, especializações, ele era uma pessoa leiga politicamente. Porque ele podia entender do direito dele lá, das especializações que ele tinha, da contabilidade, mas ele não entendia de concepções políticas, de ideias políticas. Então ele era uma pessoa extremamente leiga. E você sabe muito bem, Arlinda, que as ideias, elas norteiam a civilização. Essa versão das pessoas à filosofia faz mais mal à alma delas do que um copo de veneno. Um copo de veneno você pode remediar se você chegar a tempo ao hospital. Mas as ideias ruins, elas não influenciam apenas a sua vida, mas a de todas as pessoas ao seu redor. E leva milhares à morte. Então, esse blog, aí a gente disse, ele é um leigo que está tentando ser politizado. E aí eu tive o start para criar um blog que a gente falasse para pessoas de todo tipo de conhecimento, entendeu? Para que essas pessoas, elas, através daqui e dali, elas não fossem mais uma massa de manobra, elas não fossem mais leigas quando estivessem se posicionando politicamente. Então, nós vamos falar ali no blog de teologia, de política,
de economia, de direito, de absolutamente tudo, a gente vai falar de uma forma que a gente nem é de partido A, de partido B, de partido C, nem tem conexões com isso, mas que a gente consegue passar para as pessoas um tipo de conhecimento que, se ela assimilar aquilo dali, ela vai acabar não sendo enganada de forma tão fácil por todos esses ismos que ela acaba encontrando no meio da sociedade. Mandar um abraço para o jornalista Marcos Cavalcante, que em breve vai estar aqui, e ao vereador Naes Graciano também, que está nos acompanhando. Um abraço a todos vocês. Elinai, você escreve artigos, agora, como escrever sem aquelas paixonites políticas, ideológicas ou filosóficas? Bem, eu escrevo os meus artigos a partir de uma epistemologia cristã. Então, quando a gente escreve a partir de uma epistemologia cristã, a partir de um axioma cristão, a partir de um ponto de partida que seja cristão, então a gente acaba não tendo essas paixões políticas, entendeu? Porque o próprio pensamento cristão, ele mostra que tudo aqui nessa vida é passageiro. Então, se você deseja a monarquia, se você deseja a república, seja qual for o regime que você deseja, o democrata ou outro, seja qual for o regime que você pense, ele é passageiro. Ele tem um início, um meio e um fim. Então, não há por que se apegar a algo que é extremamente passageiro, que é efêmero. Então, quando a gente... Não é que eu não tenha um pensamento em si, porque eu não sou um cético. Eu não saio atirando para todos os lados e dizendo que todo mundo é feio. Eu tenho, eu tenho um ponto de partida. Eu tenho uma forma de compreender o mundo à minha volta. E essa forma de compreender o mundo à minha volta é através do cristianismo. Algumas pessoas podem até dizer, mas os cristãos, eles não vivem levantando bandeira para fulano, cicrano e beltrano. Bem, isso é questão de liberdade, né? Você faz o que você desejar fazer, mas contanto que você também acabe, como eu posso dizer assim, se responsabilizando. Você é livre para fazer o que você desejar fazer, desde que você não abra também mão da sua responsabilidade. Todo direito implica no dever. E todo dever implica no direito. Toda liberdade implica numa responsabilidade. E o que nós vemos muitas vezes hoje, Arlindo, é que as pessoas elas querem muita liberdade, mas nenhuma responsabilidade. Ela quer absolutamente mudar o mundo, mas não se preocupam absoluto em como elas vão fazer isso. Elas acabam dizendo os fins justificam os meios e eu quero mudar. E elas não param para refletir aquilo que elas querem mudar, como elas querem mudar e o que elas irão fazer para mudar. E muitas das vezes elas querem mudar o exterior, mas o interior dela é corrupto, é destruído. E se ela quisesse mudar alguma coisa, ela deveria primeiro mudar a si mesma. E essa concepção ela acaba dizendo que você não tem condições de mudar a si mesmo, a menos que um poder exterior, isto é, um poder divino, mude o seu interior. Então, eu acabo escrevendo sob essa perspectiva e eu acabo não tendo... eu tenho, na realidade, uma certa aversão a ismos, a conservadorismo, liberalismo, por aí vai. Eu tenho uma certa aversão, uma certa resistência ao socialismo, ao comunismo e tudo isso, porque eu não encontro
eu não encontro como conciliá-los com o cristianismo. Porque se o cristianismo ele é verdadeiro, todos eles são falsos. E eu não vou me apegar a algo que é falso. E quando você está estudando religiões, quando você está estudando esses ismos, você percebe que nenhum aponta para algo além de si. Nenhum aponta para algo além da própria matéria, além do próprio aqui e agora. Eles não apontam para a eternidade. Então, por eles não apontarem para a eternidade, e quando apontarem, fazer de uma forma muito confusa e muito obscura, eu acabo não ficando com nenhum deles. Eu acabo ficando com aquele que me fala do aqui e do agora, me aponta para um futuro e para uma eternidade. De forma muito clara, muito simples e muito límpida. Então, eu prefiro falar para as pessoas através de um ponto de vista inteiramente cristão. E o cristianismo ele tem implicações em absolutamente tudo: economia, política, direito, todos os ramos do conhecimento. O cristianismo tem implicações em todos eles. Ô, Elinay, você falou da questão de classificar as pessoas como ismos, e também como istas, né? O lulista, o cassista, o bolsonarista, isso te chateia, porque é o seguinte, quando eu fiz críticas a uma parte, a um lado, o outro elogia. Aí quando você faz elogio a outra parte, aí a outra parte começa a dizer que você é ista. E isso não é que me incomoda, mas eu dou risada dessa turma que tenta colocar você de um lado. Isso te incomoda? Sim. Pois é, eu me incomodo muito com isso, porque é o seguinte: as pessoas elas acabam definindo as pessoas com rótulos. Com rótulos. E esse é um dos graves erros do coletivismo. Esse é o problema do coletivismo. Você não pode pensar por si. Se você pensar por si mesmo, você faz mal para o coletivo. Então você tem que se retirar do coletivo. Entendeu? Então quando você acaba trabalhando ali, por exemplo, fulano é bolsonarista, fulano é petista, fulano seja lá alguma outra coisa aí. Você tá falando de um grupo, de um coletivo. Se aquela pessoa ela acabar começar a pensar por si mesmo, o que é que ocorre? O coletivo no qual ela estava inserida vai cuidar de destruir ela. No socialismo, na antiga União Soviética, no nazismo e por aí vai, era o Holocausto. Hoje é o assassinato de reputação. Quer ver uma coisa muito interessante? Por exemplo, aquela Sarah Winter. Ela era uma bolsonarista, certo? Estava lá fazendo todos os movimentos e tudo mais, tal, tal, tal. A partir do momento em que ela falou, criticou, o movimento fez o quê? Destruiu. Você pode perceber isso também em Sérgio Moro, que é um assassinato de reputação melhor do que ele. Assassinaram a reputação dele, certo? E aplaudiram quando a Operação Lava Jato foi destruída. Por quê? Porque ele pensou por si e tentou criticar o movimento. Deltan Dallagnol, o procurador, independente de qualquer que seja a visão política dele, independente de qualquer que seja o ismo ao qual ele se identifica, se é o progressismo, se é o liberalismo, independente disso, ele desempenhava o quê? Um trabalho importantíssimo dentro da sociedade de combate à corrupção. Por não estar inserido ali no movimento coletivista do bolsonarismo, nem no movimento coletivista do petismo,
ele é atacado por ambos os lados e foi engolido pelo sistema, completamente destruído. A mesma coisa acontece com o Sérgio Moro, a mesma coisa acontece com todos os outros. Procuraram até questões de filiações partidárias dele, sendo que o nome lá que está é um nome completamente diferente dele. Então, usaram as mesmas táticas que o próprio o Sérgio Moro. Os bolsonaristas fizeram a mesma coisa. Então, esta questão de você não se identificar nem com um lado e nem com o outro, e você está ali como uma pessoa, como um filósofo, como um pensador, para criticar, para falar, para apontar os erros, você vai ser atacado por todos os lados, por todas as pessoas. Aquele que é fraco acaba se rendendo a algum coletivismo, mas aquele que permanecer forte ali, aguentando os ataques de todos os lados, vai ficar chateado, mas é o que tem. Tá entendendo? É o que tem. Você não pode dizer que algo é certo, que algo errado é certo só para agradar os seus pares. Entendeu? Tem até uma frase bem interessante que eu ainda vou postar. Eu já postei lá no Leigo. Ela diz assim, que tem pessoas que têm medo de fazer inimigos. E esse medo de fazer inimigos é uma covardia. É uma grande covardia. Por quê? Porque elas pensam que fazer inimigos é algo ruim. E nessa busca de não fazer inimigos, ela acaba se anulando, abrindo mão do que ela é, para agradar os seus pares. E no final, tanto ela como os pares acabarão que por perder completamente o rumo da prosa, né, por assim dizer. Mas a gente não pode abrir mão. Eu sou uma pessoa que prioriza o individualismo, prioriza a liberdade de pensamento. Você deve ser livre para pensar, porque somente dentro da liberdade isso acontece inclusive na academia. Você sabe muito bem disso, que quando você entra na academia para apresentar algum tipo de tese, algum tipo de coisa, para pesquisar alguma coisa que você se interessa, e você não pode fazer. Se aquilo ali for contrário ao pensamento vigente ali dos professores ali dentro. Se for contrário, eles não vão aprovar, eles não vão deixar você pesquisar. Entendeu? Por quê? Porque existe aquela mentalidade totalitária, aquela mentalidade coletivista, e essa mentalidade coletivista, ela é prejudicial para a sociedade, ela é prejudicial para a liberdade, e ela é prejudicial para a produção do verdadeiro conhecimento. Por isso que o Brasil ele está estagnado, não somente economicamente, mas também intelectualmente. Mandar um abraço para Maria de Luz, que está nos acompanhando, para Maciel, para Allen, que está nos acompanhando. O Idris faz uma pergunta, Helena, ele pergunta se você não acha que o baixo nível dos textos, dos blogs, não está no fato da falta da base filosófica. Ah, com certeza, né? Com certeza. Você tem pessoas que não leem, como você bem frisou, Arlindo. E o Whindersson, ele é uma pessoa que ele lê bastante, né? E as pessoas, elas não têm uma carga de leitura, mas eu acredito que, para além da carga de leitura, você precisa também ter um costume de meditação. Você meditar. Meditar significa regurgitar, tornar a trazer à boca o alimento que você engoliu, mastigar novamente e engolir.
Então, meditar significaria você trazer à sua mente os pensamentos, os conceitos e tudo mais, mastigar aquilo dali e tentar compreender. Existe uma máxima de... Agora eu estou esquecido agora do... São Anselmo de Cantuária, que ele refletia algo que São Agostinho também falava. Crer para entender. Compreender para crer. Então você tem fé para entender algo. E depois você precisa compreender aquilo para que a sua fé aumente e seja mais robusta. Então as pessoas elas acabam pegando fórmulas prontas. Uma fórmula disso, uma fórmula daquilo e tudo mais, tal, e elas não têm profundidade. Se você for ver bem, Arlindo, você vai ver um debate político, você tenta encontrar algo ali e não sai além de xingamentos, além disso, além daquilo. O papel de um vereador hoje dentro da sociedade resumiu-se a quê? O papel de muitas pessoas dentro da sociedade, de muitos profissionais, de muitas pessoas que deveriam ser pensadores, deveriam ser realmente influenciadores, resumiu-se a quê? Quando você vai ver um debate político, você tem vergonha. Você diz, rapaz, por que eu perdi o meu tempo vendo isso? Entendeu? Porque falta profundidade, falta leitura. Tem pessoas que são eleitas dentro do povo que se leu um livro alguma vez na vida, foi obrigado, foi porque foi obrigado. Tá entendendo? Se não sabem nem mesmo ler, não sabem escrever, não estou dizendo aqui que analfabetos não devem ser eleitos, né? Não estou falando disso, não. Eu estou falando que se você está sendo eleito para dirigir, né, ali, de uma forma como o Estado hoje moderno é constituído, ele é formado para ser, por exemplo, aqueles que estão em proeminência dentro da sociedade, que são exatamente os políticos, eles estão ali, de alguma forma, determinando a vida de milhares de pessoas. E você está colocando uma pessoa que não compreende bem as sutilezas da ideologia, das influências ao qual ele vai estar sujeito ali. Se você coloca pessoas completamente descapacitadas para estar ali, nós acabaremos aonde? Na tirania. Como dizia Sócrates, a democracia é o último passo antes da tirania. Se existem pessoas que, além de não serem capacitadas, elas não têm valores, princípios que as fazem distintas para o bem dentro da sociedade, e você está elegendo pessoas ao extremo oposto, que não têm valores, não são distintas em valores bons dentro da sociedade, não têm um bom conhecimento ali, uma boa compreensão filosófica, teológica das coisas, a sociedade vai terminar onde? Nós estamos vendo bem aonde a sociedade está. A sociedade hoje vive uma distopia chamada idiocracia. As pessoas são idiotas. Elas nascem idiotas, elas vivem idiotas e elas morrem idiotas. Mas não é porque elas não querem ser, ou porque elas querem ser, elas simplesmente elas não sabem que são. Você está entendendo? Elas simplesmente elas não sabem. Elas não sabem o que são. E é exatamente essa deficiência. Essa deficiência faz as pessoas serem levadas. E eu acredito que isso é proposital, Arlindo. Porque uma pessoa que ela é idiota, ela é levada por qualquer coisa. Tem até um ditado que diz assim, todo dia sai um sabido e um besta de casa. Né?
Besta é aquela pessoa que é levada por qualquer coisa que chega, algo reluzente diante dos seus olhos, ela é levada a aquilo dali, independente se aquilo dali vai fazer mal ou bem para a alma dela. Vai fazer mal ou bem para a vida dela. Entendeu? Então, acontece isso. Mandar um abraço para Luciano Coxinha, está nos acompanhando, para Chibaca também está nos acompanhando, para Eliana Gomes está nos acompanhando. Ô, Helena, então como explicar que nós estamos fadados a ser governados por medíocres? Sim. Não somente fadados a ser governados por medíocres, como fadados a ser governados por tiranos. Essa mediocridade leva à tirania, que você quer dizer, não é isso? Isso. Que o tirano, no sentido clássico, não no sentido moderno, é aquela pessoa que governa sem Deus, sem justiça, sem absolutamente nada. E essa mediocridade, ela... Hayek, se eu não me engano, um pensador libertário, ele vai dizer o seguinte, que os maus sempre chegam ao poder. Essa máxima ela é tão verdadeira que se você encontrar alguém que é bom, que chegue ao poder, que é bom de fato, não bom segundo os seus conceitos, mas bons no sentido absoluto. Aquilo dali não foi, por assim dizer, foi algo esporádico, como sendo um milagre. Como sendo um milagre, entendeu? Então nós estamos fadados a ser governados sempre por medíocres. Você pode colocar isso em qualquer esfera da nossa república. Nós estamos fadados a ser governados por medíocres. Amigo, pode ver CPI. As CPIs, elas são praticamente, se você for num cabaré, é melhor. As discussões lá são melhores. A discussão dentro de um botequim, dentro de alguma coisa, é melhor do que você assistir uma sessão legislativa. Porque além da baixaria ser grande, é uma mediocridade tamanha que a gente não consegue medir. Ela foge à nossa capacidade de compreensão. Tivemos uma pequena quedinha, pronto, já voltou. Ô, Helena, vamos voltar um pouquinho para um questionamento político que eu gostaria de ouvir a sua opinião. No Brasil é a questão a direita, ou então a pessoa que se diz de direita, tem vergonha de se mostrar, ou então de dizer que realmente, ou então exprimir seu pensamento de direita. Por que você acha isso? Como é que é? Aqui no Brasil, as pessoas que se dizem de direita, eles têm vergonha de se expor e de se expressar como tal. Na sua visão, por quê? Meu amigo, a grande pergunta é se essas pessoas elas sabem o que é ser de direita. Erinay, eu digo isso, sabe por quê? Porque recentemente tem uma porrada de páginas ditas de direita. E eu quero entrevistar essas pessoas, conversar, ver o que elas pensam, né? Só que quando eu faço o convite, elas dizem que preferem ficar no anonimato. Ué, como o pensamento vai ser exposto se a pessoa fica no anonimato? É, é interessante porque é o seguinte, a gente retoma aquilo que a gente conversou no início. Ou então, quanto a gente falou ainda agora. Se a nossa sociedade, se nós vivemos numa distopia chamada idiocracia, a nossa grande pergunta é saber se essas pessoas sabem o que é de direito, o que é ser de direita. Porque, por exemplo,
você chegue próximo e pergunte, rapaz, e o que é ser de direita? Aí elas vão dizer, não, você vai falar, uma pessoa que defende os valores da família, os princípios e tudo mais, tal. Uma pessoa que é contra as drogas e tudo mais, tal. Aí você faz a segunda pergunta, mas isso daí é o que dentro da direita? Não, isso aqui é o conservadorismo. Aí você vai e faz uma pergunta, mas historicamente você vai chegar à conclusão, olha, historicamente, conservadorismo ele não é um sistema de direita, ele é um sistema de esquerda. As pessoas acreditam, olha, eu sou conservador liberal. Essa é das piores Ela, contradições do conservador, o conservador liberal. ela é esquizofrênica. Intelectualmente ela é esquizofrênica, ela não sabe o que ela está falando. Conservadorismo, historicamente, ele sempre esteve alinhado ao pensamento de esquerda, ele sempre esteve na via de esquerda. Na via de direita, você vai encontrar o liberalismo austríaco, o liberalismo clássico. São os pensadores que estão à direita, historicamente. Eles estão à direita. Os proto-austríacos, como Friedrich Bastiat, o pensador proto-austríaco, Ludwig von Mises. Em que você vai encontrar em Mises algo que faça referência ao conservadorismo? Nada. Se você for um pouco mais, vai ter aquele que vai criticar os dois lados. E no Brasil as pessoas pensam que é direita, libertário. O libertário não é nem direita nem esquerda. Ele é um indivíduo que está criticando todos. No Brasil, as pessoas vão acreditar, vão dizer que cristão é de direita. Não, cristão não é de direita. Ele nem é de direita e nem é de esquerda. Porque o cristianismo ele está acima dessas coisas. É algo que fala para a eternidade, enquanto que um pensamento, tanto um pensamento como o outro, fala para esta vida. Fala em decisões econômicas, falam em formas de Estado. São essas coisas. Por exemplo, então as pessoas não sabem o que é de direita no Brasil. Nós temos um movimento de direita no Brasil que, por exemplo, não abre mão dos seus privilégios. E se você for perceber bem, historicamente, alguém que é liberal austríaco, ele vai querer um Estado mínimo mais forte. Isto é, que seja capaz de proteger o território. Mas ele é pequeno, ele é enxuto administrativamente. Então, você não tem direita no Brasil. Você tem pessoas que estão delirando, que surgiu de esse movimento no Brasil, ele surge de uma aversão à corrupção, ele surge de uma aversão ao desemprego, uma aversão a tantas outras coisas no Brasil. Mas, por exemplo, você encontra essas pessoas que são de direita e você pergunta assim, o salário mínimo. Você é favorável ao salário mínimo? Ela vai dizer assim, sou. Então você não é de direita. Porque na cosmovisão de direita você não tem salário mínimo. Porque o salário mínimo é uma concepção fascista. Você é favorável ao Banco Central? Aí a pessoa vai dizer,
Mas eu nunca pensei, mas acho que sim. Então você não é de direita, você é fascista. Porque o fascismo, o marxismo, que é o fascismo que é uma das ramificações do marxismo ali, é o que conseguiu difundir o Banco Central para todo mundo. O controle fiduciário da moeda. Então, há inúmeras coisas. Teve uma jovem que eu disse, chegou para mim assim, fez, fulano diz que eu sou marxista, mas eu não sou marxista. Eu disse, há 3 formas de você descobrir se você é de esquerda. Há 3 indícios. A pessoa vai dizer o seguinte, aí diz, quais? Eu disse, olha, se você defende o sistema educacional no Brasil, se você defende a CLT, se você defende o salário mínimo. Porque se você defende essas 3 coisas, você está na parte esquerda. Porque a parte direita defende o extremo oposto. Então as pessoas elas vão dizer assim, mas elas vão travar, porque elas não sabem, de fato, o que elas estão defendendo. Elas não sabem, de fato. Elas acreditam que ser de direita é, por exemplo, elas acreditam que o regime militar no Brasil foi um regime de direita, apenas porque ele se levantou militarmente contra os guerrilheiros que desejavam no Brasil implantar uma, uma revolução do proletariado. Isso é histórico. Não há como questionar isso. Então, essa revolução do proletariado que foi, assim, por exemplo, frustrada pelo exército brasileiro na época, elas acreditam que o exército era de direita porque impediu isso. Não, o exército não era de direita e nem é de direita. A cosmovisão que rege do exército, o nacionalismo, ele é um pensamento, uma das ramificações da esquerda. Então não foi um golpe da direita na esquerda, foi um golpe da esquerda na esquerda. Se você observar bem, por isso que é interessante você estudar filosofia, compreender a origem das ideias, para que você não seja enganado. É tanto que depois as pessoas que estavam lutando naquela guerrilha, elas foram repatriadas. Você tem ali um conflito, foi militar. Não foi um conflito ideológico, foi um conflito militar. Pessoas que estavam armadas querendo destruir a ordem. E o exército é para manter a ordem. Então, ele agiu para manter a ordem. Depois entregou a ordem. Não param para pensar, de fato, nisso. Então, você percebe que as pessoas elas não sabem entender, elas não entendem o que elas realmente são. Por isso, é uma sociedade medíocre de idiotas. Eles estão lutando, levantando uma bandeira, uma camisa de time, acreditando que política é como torcer para time. Não importa se o seu time ele está ganhando ou perdendo, é o seu time. Não importa se ele está fazendo algo errado, é o seu time. Então você vai com tudo. Tá entendendo? A política no Brasil virou uma torcida futebolística. Helena, certa vez eu dou aula, né? Eu estava em sala de aula, aí eu tinha um aluno, o aluno era terrível, bagunçava, aí eu mandei ele para casa e pedi para que o pai dele viesse para eu conversar com ele. Quando o pai dele chegou até a mim, né, no outro dia, aí o pai dele disse, dê um jeito, eu expliquei a situação, ele fez, dê um jeito no meu filho. Aí eu respondi, não, eu não sou o pai dele, eu sou um professor. Quem educa
é pai, mãe e família. Como você vê essa Paulo Freirização, eu vou chamar de Paulo Freirização, que transformou o professor num educador, do qual eu discordo radicalmente. O professor não é educador. Como você vê isso, essa Paulo Freirização? Eu acredito que isso não é a nossa essa Paulo Freirização é a nossa identidade mais próxima desse pensamento totalitário. Todavia, é a nossa identidade mais próxima, né? Desse pensamento totalitário. Só que se você regredir um pouco no tempo, voltando ali para 500 e pouco antes de Cristo, você vai se encontrar com um filósofo muito proeminente até em nossos dias, chamado Platão e Aristóteles. E um outro chamado Aristóteles. Platão ele busca ali compelir os diálogos de Sócrates, mas é interessante a gente perceber o pensamento de Platão a respeito da sociedade. Para ele não existia microsociedade. Veja bem, a identidade de família é ser uma sociedade também. Não existe apenas o Estado, existe a família de forma proeminente. A primazia é da família. A família é a sociedade. O Estado, ele é um organizador. Ele é como se fosse um tipo de administrador, alguém que concilia conflitos, no meio das sociedades, porque as sociedades seria a família, as famílias. E Platão ele diz que não existe absolutamente isso, porque a única sociedade existente é o Estado. Portanto, o Estado ele é dono dos pais e dos filhos. E os filhos não pertencem aos pais, porque os filhos, assim como os pais, pertencem ao Estado e todos devem viver em função do Estado. Quando nós vamos observar a nossa Constituição, então a gente vai andando um pouco no tempo e se encontra ali com o socialismo, o Karl Marx, que consegue, de alguma maneira, racional ou irracional, praticamente irracional, conceber, sistematizar e conceber ali um sistema que nós vamos ficar hoje conhecido como socialismo. E do socialismo, do marxismo, surge ali o nosso socialismo, o fascismo e o nazismo. E o comunismo soviético. Em todos esses ismos, nós temos uma proeminência, isto é, um supercrescimento do Estado, e esse Estado ele assume o papel de Deus. Então, ele lança todas as suas garras, como um poderoso Leviatã. Ele lança todas as suas garras, todos os seus tentáculos, como o Kraken na mitologia, como a Hidra na mitologia grega. Ele lança todos os seus tentáculos e agarra todas as microsociedades e engole elas. Então, o professor, na concepção da nossa Constituição, ele é o representante de quem? Do Estado. A educação na Constituição é dever de quem? De forma proeminente, do Estado. O professor, ele é a materialização do Estado na sala de aula. E essa forma paulatina de ir trabalhando por meio do MEC, por meio de tantos planos educacionais mirabolantes que prometem uma forma milagrosa de educar todo mundo, de ensinar todo mundo de forma rápida, de forma segura, de forma isso, aquilo, outro.
ele acabou mostrando que o professor ele é a figura mais importante na vida dos jovens, na vida das pessoas. E ele assume ali o papel que não é dele. Certo? Ele assume o papel que não é dele. Ele é o papel, o professor, na minha forma de entender o papel do professor, ele é o facilitador do conhecimento. Ele é aquele que aponta o caminho. Tá entendendo? Eu vejo o professor, pelo menos eu me vejo, que eu busco ensinar para as pessoas aquilo que eu sei, aquilo que eu já compreendi. Mas por quê? Porque eu fui nas trincheiras. Ele é aquela pessoa, o professor, ele é aquela pessoa que se debruça, vai nas trincheiras, vai até o mais profundo, olha para o abismo ali da loucura, traz aquele conhecimento e transmite o conhecimento para as pessoas, de forma que elas compreendam, de forma que elas consigam chegar a algum tipo de rumo. Mas esse papel do professor como sendo o mais proeminente em tudo é, um, é algo que foge da nossa compreensão, algo que foge até mesmo de uma compreensão cristã. Porque esse papel de educar, de dar os princípios, de nortear as coisas, é do pai e da mãe. Veja a questão do homeschooling, Arlinda, a questão do homeschooling. O grande problema do debate, que não é dito no debate, veja bem, é tão superficial os debates a respeito dessas coisas, independente. Nós tivemos ali, ele trouxe um monte por assim dizer, como vou dizer assim, de pesquisas, de estatísticas, mostrando isso, mostrando aquilo tal, mas não se chega ao que a profundidade da questão, a causa da questão. A gente não chega à causa da questão. E qual é a causa da questão? É se os pais são ou não pais. E se eles possuem ou não direito sobre os filhos. E quando nós chegamos a isso, nós percebemos que nem os pais e nem os filhos são um do outro, nem de si mesmos. Eles pertencem àquele que vai dar a concessão. E é quem? O Estado. Quando os pais eles têm aquela, agora eu posso educar o meu filho, tem algo de errado nisso. E as pessoas não percebem o que há de errado nisso. É que ainda que elas tenham conseguido, o que elas conseguiram não foi um direito, elas conseguiram uma concessão. O direito é algo inalienável da sua pessoa. É algo inalienável. É algo que é seu. E você precisa ter meios para garantir o que é seu. Quando você recebe algo que pode ser a qualquer momento revogado, que você recebeu, não, o que você tem na realidade não é um direito reconhecido, mas sim uma concessão, uma autorização por tempo determinado e dentro de determinados limites. É tanto que o homeschooling ele é extremamente regularizado, porque é uma concessão. Você diz, olha, quando você vai conceder, vai emprestar algo a alguém, você diz, olha, você vou te emprestar esse livro, mas você não marque ele. Você me devolva ele dessa maneira. Você não faça isso, não faça aquilo. Porque se você fizer alguma coisa com o meu livro, eu nunca mais vou te emprestar nada. Tá entendendo? Então você está dando, você está emprestando, você está dando uma concessão para aquela pessoa. E é exatamente isso que o Estado ele concede
no homeschooling. É exatamente isso que o debate ele se encontra aí. Se o Estado, se os pais são ou não de fato pais, se os filhos pertencem ou não aos seus pais, se os pais e os filhos pertencem ou não a si mesmos, se eles possuem ou não liberdade. E a grande realidade é que, mesmo que a lei Áurea tenha sido assinada e promulgada, atualmente nós não vivemos livres. Nós vivemos, sim, escravos. Escravos de ideologias, escravos do Estado, escravos daqueles que ocupam o Estado. Helena, por falta de uma boa informação, de leitura, de capacidade de interpretação, como a gente já falou, a gente vive mergulhado num oceano de confusões conceituais. É, Chamar Lula de socialista histórico é um insulto ao socialismo? na realidade, o Lula ele virou o ícone de um movimento. O socialismo ele é um movimento político, ideológico, extraterritorial. Ele hoje ele se aplica basicamente, não existe no mundo, salvo raros os casos como Singapura, Taiwan e Hong Kong, que foi engolida pela China, eram os três únicos casos de estados, Hong Kong que foi engolida, mas os outros dois ainda existem. Os dois únicos casos de economias parecidas com o que nós encontramos na literatura de liberalismo austríaco, certo? Mas, em todo lugar, o socialismo ele precisa da sua referência. Do garoto, vamos dizer assim, do garoto propaganda. O Lula, ele queria ser presidente. E ele precisava, e o socialismo precisava do seu garoto propaganda. Então o Lula, ele é esse garoto propaganda. Você pode perceber que todos os partidos no Brasil, não existe um partido que não seja de esquerda no Brasil. Todos os partidos estão alinhados à esquerda no Brasil. Nossa Constituição ela é socialista, ela tem princípios nazistas, fascistas, ela é uma mistura desses ismos. Então, o Lula, ele é exatamente esse garoto propaganda. Veja que todos esses partidos, eles, no segundo turno, que é o que importa, eles se alinham em torno de uma pessoa. Isso foi bem evidente na última eleição de 2018. Todos os partidos se alinharam em torno daquele que era a figura indicada pelo Lula. Porque toda concepção de pensamento socialista ele precisa do seu Messias. Ele precisa do seu garoto propaganda. E o Lula ele é exatamente isso. No Brasil, ele é exatamente esse garoto propaganda. Se você for perguntar para o Lula se ele leu algum pensador socialista,
A resposta é não. Ele mesmo falou que ele não gostava de ler. Ele não gosta de ler, ele não gosta de livros. Você está entendendo? Mas o Lula foi na época dele que cresceu mais a questão é, da educação, se estendeu mais e tudo mais tal. Mas não foi porque ele tinha um plano educacional. Foi porque aqui dali ele só fez copiar, colar de governos anteriores. Não é porque ele tinha um plano para aquilo. Ele tinha uma pessoa simples. Ele é o garoto propaganda. Ele é o garoto propaganda. E não vá pensando que existe uma rixa entre PT e PSDB. Não, não existe. Eles possuem a mesma origem. Você precisa estudar sobre a questão da própria origem desses partidos, aonde eles estavam. Você precisa entender que não existe neoliberalismo, nem social-democracia. Tudo é a mesma coisa. Esse é o problema de das pessoas estarem querendo sempre achar um nome para algo. Um certo fetiche, eu não sei, de você estar sempre colocando, tentando rotular algo, tentando falar algo. Mas não, mas isso não é isso, porque é como. Eu vou dar um exemplo. Você chega, encontra um cavalo, certo? Você chega lá e olha para a pessoa e diz: olha, isso daqui é um cavalo. Aí chega essas pessoas, esses intelectuais, aí diz: não, isso não é um cavalo. Mas isso é um cavalo, tem a crina, tem tudo tal. Não, não é um cavalo, porque para ele ser um cavalo, a crina dele está muito curta. Está 1 centímetro mais curta, então ele não é um cavalo, ele é algo parecido com um cavalo, mas ele não é um cavalo. Mas a pessoa pergunta: mas o que é isso? Mas se ele não é um cavalo, ele é o quê? Ela vai e inventa um nome. Não, isso é um cabrelalho, alguma coisa assim. Ela inventa um nome para aquilo dali. Mas você fica olhando dizendo: rapaz, isso é um cavalo. Ela diz: não, mas não é um cavalo. Porque para ele precisava ter uma crina. Aí você diz: mas cavalo, ele faz o barulho do cavalo, ele faz tudo. Ele corre com o cavalo. Ele... Não, mas não é, porque a crina é 1 centímetro menor. E aí ela arruma um nome para aquilo dali. Para tentar se diferenciar, para tentar fazer alguma coisa mais. Estude e veja que não existe uma diferença. A diferença é aparente. As consequências são as mesmas. Helena, e chamar determinados políticos de mitos? Desonesta intelectual, culposa ou dolosa? Como? Chamar determinados políticos de mitos é desonestidade intelectual culposa ou dolosa? Eu acredito que não é, é uma questão de ser idiota mesmo. A gente o que a gente retoma o que eu falei de forma anterior, né? Por exemplo, você não sabe o que falar naquilo dali. Você tem uma grupa de você, vamos dizer, Arlindo, que todos os seus alunos amam você e te seguem, certo? E aí você é confrontado por alguém no meio de todos eles sobre algo que você fez. Aí você não sabe o que falar, aí você dá um coice naquela pessoa. Aí todos os seus alunos começam a gritar algo a seu respeito, endeusando aquilo que você fez. Mas na realidade, o que você falou e o que você fez não foi nada além de tentar sair de uma coisa de forma muito deselegante e de forma muito mal educada. Tá entendendo? Então você entra exatamente no nosso problema, que nós temos uma sociedade composta por idiotas. Não idiotas culposos, tem uns que são dolosos, são idiotas porque querem ser.
Mas tem outros que são culposos e eles não sabem que são. Eles não sabem o que eles são. Então nós temos essa sociedade. Pessoas que falam. Nós temos hoje, eu estava hoje, em questão de pronome neutro. Tá entendendo? Se você é professor e está ensinando pronome neutro, você já imaginou isso? Você não se chamaria mais Arlindo, mais Arlinde, ou Erlindo, ou Erlinde. Você está entendendo? Botar o pronome neutro no nome das pessoas, na forma das pessoas se falarem. Não é mais aquele, mais aquele. Então é uma sociedade que cada vez mais vai se deteriorando porque não está consciente de que se tornaram bestas irracionais. Se tornaram verdadeiros idiotas. Helena, e como a gente conviver e se portar nesse momento, ou então alguns dizem, nesse mundo pós-verdade, onde a narrativa é mais importante que o fato. É algo bem complicado, porque muitas das vezes alguns artigos no livro eles não têm muita visualização, não é por conta da pobreza de seu conteúdo, mas sim porque ele não agrada nem uma narrativa e nem a outra. Tem pessoas que leiam, aí vai e chega para mim e diz assim, rapaz, eu concordo. 5 minutos depois, aquela pessoa está falando algo completamente contrário ao que ela leu e disse que concordava. Então, as pessoas, elas por não perceberem o que é verdade, e de forma muito triste, elas não compreenderem isso, elas, elas vivem como a Bíblia fala, como meninos. Meninos na intelectualidade, eles são levados para qualquer lugar, por qualquer vento de doutrina, por qualquer concepção. E muitas das vezes, no leigo, a gente produz o nosso conhecimento. Raros são os artigos mais recentes que a gente postou artigo de outras pessoas, mas na realidade a gente produz o conhecimento. No leigo você vai ver produção de conhecimento. Você não vê ali copia-cola. Não vê isso. A gente vê ali produção de conhecimento. Pessoas que estão preocupadas em produzir conhecimento, em trazer algo de fato relevante para a sua vida. Então, nesse mundo assim, pós-verdade, é até melancólico de se viver. Porque você olha, percebe as pessoas completamente... Isso tem um efeito tão terrível na mente das pessoas que você vê hoje pessoas com mais síndrome de pânico, de ansiedade, de depressão do que há 20 anos atrás. Isso porque as pessoas elas não conseguem compreender de fato a realidade à sua volta. E por não conseguir compreender essa realidade, elas, elas ficam perdidas. Não é raro o caso, não são raros os casos, não sei se você já, já passou por isso, Arlindo, você que é professor, as pessoas chegarem e dizer, rapaz, eu não sei o que eu vou fazer. E tentar pedir algum tipo de conselho. Muito. Não são raros os casos. É uma sociedade, como você disse, pós-verdade, pós-moderna. Mas somos mais primitivos do que os povos primitivos.
eles tinham um objetivo. Os jovens, adolescentes, e não raro, adultos, não têm propósito de vida, estão completamente perdidos. Nessa falta de propósito, deveria dar, quando não recebem o retorno que eles queriam, eles, por não terem propósito, eles não sabem aonde chegar, eles não sabem o que fazer e acabam desenvolvendo inúmeras coisas na vida deles. E essa sociedade pós-moderna é uma sociedade muito ruim de se viver. Se você está compreendendo a sua realidade. Chega a determinados momentos a desesperar, porque você percebe, é como no mito da caverna de Platão, você conhece muito bem. Aquela pessoa que sai, vive ali, né? Acreditando que as imagens na parede da caverna é a realidade. E um deles sai e percebe que existe sol lá fora. Existe todo mundo lá fora. E aí ele tenta voltar e tenta falar para as pessoas que a vida, a realidade não é aquilo que elas estão vendo. Aquilo que elas estão vendo são sombras. E, desculpe, perdão. E aí elas acabam matando aquele que volta para falar sobre a verdade. E é exatamente isso. As pessoas estão perdidas, sem propósito, completamente sem esperança, porque elas não sabem nem conhecem a verdade. Helena, nossa conversa é excelente. Estamos chegando ao final. Se for possível, a gente passava aqui 2, 3 horas conversando. Tá travando. Uma conversa muito boa. Tá travando? Voltou? Deu uma travadinha agora final. Pronto, voltou agora? Tá me escutando? Tá me escutando Voltou. agora, Helena? Voltou. Pronto, ó. Mais ou menos. Tá travando ainda, cortando. Tá cortando? Oi. Pronto, ó. Nós estamos chegando ao final da nossa conversa, que a gente, se for possível, a gente passa 2 horas conversando. Tá chegando aí o som? Tá me escutando? Oi. Você me escuta? Tô. Pronto, nós estamos chegando ao final da nossa conversa, agradecer. E agora nós temos o momento cipuada. Eu digo uma palavra e você Eita. responde uma cipuada só. Vamos lá? Eita, puxa. Diga aí. Vamos lá? Um lugar. Vou tentar. Oi? Um lugar. Um lugar? Minha casa. Uma tristeza. Ou uma tristeza. Essa sociedade pós-moderna. Uma alegria. Jesus Cristo. Um político. Nenhum. Um líder religioso. Não, não. Só Jesus Cristo mesmo. Só referência. Socialismo. Não. Aborto. Assassinato. Identidade de gênero. Idiotice.
Vida eterna. Jesus Cristo, com certeza. Amigos. Somente nele. Família. Não ouvi. Oi? Família. A base. Deus. Oi? Deus. É, tudo. Elienay Oliveira. O teórico. Oi? Elienay Oliveira. O Não entendi, teórico. não. Teórico, sou filósofo. Elienay, mais uma vez, muito obrigado pela conversa. Eu espero a gente se encontrar outra vez para a gente conversar. Obrigadão mesmo. Um papo sensacional que, se for possível, a gente passar 2 horas conversando aqui. Obrigado, meu irmão. Foi um prazer. Obrigado a todos que nos acompanharam. Fiquem com Deus. Eu sou Arlindo Caboclo e aqui a Cipuada Nordestina. Obrigado a você, Arlindo. Abraço.